ação do Espírito Santo de Deus, nós vamos começar a meditar no Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo o apóstolo João. O apóstolo João, um dos apóstolos de Cristo Jesus, aquele apóstolo que se autodenominou de o discípulo amado. A última vez, todos juntos? Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Aleluia. João Batista está testemunhando acerca de que ele não é o Cristo, porque quando João Batista começou a pregar a sua profecia, que era cumprindo aquilo que Deus disse através do profeta Isaías, que João Batista seria a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. Quando João Batista apareceu pregando e batizando nas águas, foi uma novidade muito grande para toda a nação de Israel, para todo o povo de Israel, que já estavam vivendo há 400 anos, 4 séculos, sem ter surgido nenhum profeta. Durante todo o período do Antigo Testamento, Deus nunca deixou nenhum período sem aparecer profetas, sem enviar profetas a Israel para profetizarem, para pregarem a sua palavra, especialmente acerca da vinda de Jesus, da vinda do Messias. Você pode ver que o Antigo Testamento termina com o profeta Malaquias. Depois do profeta Malaquias, Deus não enviou mais nenhum profeta para aquela nação durante 4 séculos. Esse período ficou conhecido na história como o silêncio de Deus. Um período em que Deus não mandou nenhum profeta para Israel. E aí então, 4 séculos depois de Malaquias, Deus enviou então João Batista. João Batista vem encerrando o ministério profético da antiga aliança, e ele vem declarando que ele é o precursor, aquele que veio, portanto, preparar o caminho do Senhor. Quando João Batista apareceu, depois de 4 séculos sem nenhum profeta aparecendo, muita gente ficou pensando que ele era o Messias, que ele era o Cristo, o ungido de Deus. A palavra Messias, ela vem do hebraico Mashiach, que significa ungido. Essa palavra ungido foi traduzida pelos gregos como Christos, da onde vem a palavra Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é o título messiânico de Jesus. Jesus é o Cristo. Traduzido para nós é o ungido, aquele que recebeu de Deus a unção. Unção representa autoridade espiritual para realizar uma determinada obra. Só pode realizar a obra de Deus quem é ungido por Deus para essa determinada obra. A obra de Jesus, o Filho de Deus, pela qual o Pai o ungiu, Jesus foi ungido, o único ungido com a missão de realizar, de ser o personagem central da obra da nossa salvação. Aleluia? Por isso Jesus Cristo é o nosso Salvador. E como muitas pessoas estavam pensando que João Batista era o Cristo, ele então declarou aos seus discípulos: vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Diga, precursor.
O que é precursor? Se tirar o pré dali, pré significa antes. E cursor, aquele que antes do caminho ser traçado, aquele que veio preparar o caminho para que Jesus então começasse a nova aliança. Por isso eu coloquei nesse próximo slide a definição de precursor e de pós-cursor. João Batista representou todos os profetas e a antiga nação de Israel, não Israel atual, que vive lá em guerra com a faixa de Gaza, vive lá em guerra com os palestinos, não. Esse Israel atual aí já perdeu a unção há muito tempo, já perdeu o propósito com Deus há muito tempo, já perdeu a aliança com Deus há muito tempo. Deus e o presente Israel, que a gente vê Israel aí no mundo hoje, Deus não tem mais nada a ver com aquela nação. O antigo Israel, João Batista representou todos os profetas e todos os israelenses antigos, antes da vinda, até a vinda de Jesus, né? Todos eles, não só João Batista, todos eles resumidos em João Batista, todos foram, repita, precursores de Cristo. Ou seja, vieram e viveram antes de Cristo. Todos aqueles que a Natália leu aqui em Hebreus capítulo 11, o Hebreus capítulo 11 é um resumo da história de todos esses precursores, esses que vieram antes da primeira vinda de Cristo, antes do Salvador vir ao mundo. João Batista é um único personagem, uma única pessoa que, diante de Jesus, representou todos esses antigos precursores, todos os profetas antigos, todos os homens e mulheres de Deus da antiguidade, todo o povo de Israel, todos os descendentes de Abraão, aos quais foi entregue a lei, a Torá, a palavra de Deus no Antigo Testamento, os profetas, os salmos, os 39 livros da antiga aliança. João Batista é considerado não só o último profeta da antiga aliança, mas o último israelense, o último israelita da antiga aliança, e agora, após ele, vem Jesus. Com a vinda de Jesus, agora, um novo povo é gerado, que pode ser chamado até de um novo Israel, que não é mais um povo nacional, como a nação de Israel era um povo nacional, mas um povo espiritual, tá? Que vão ser chamados, aí no capítulo 11 de Atos, de cristãos. Quem são os cristãos? Todos os genuínos cristãos são pós-cursores de Cristo. Diferença entre precursores e pós-cursores. Todos que viveram antes da primeira vinda de Jesus, em Israel, profetas e todo o povo de Israel, até João Batista, todos foram precursores de Cristo, todos foram instrumentos de Deus para profetizar a vinda de Cristo, para preparar o mundo para a vinda do Filho de Deus. Agora, depois que Jesus já veio, já realizou a obra da salvação, o povo que nele crê, os cristãos, eu coloquei aqui a palavra, o adjetivo genuínos, porque nem todo mundo que se chama cristão por aí é de fato genuinamente cristão, ok? Hoje, pelo censo no Brasil, por exemplo, o censo populacional demográfico aí do Brasil, é tido por cristão todo aquele que professa o espiritismo, é chamado de cristão. Todo que professa o catolicismo é chamado de cristão. Todo que professa qualquer ser membro de qualquer igreja protestante é chamado de cristão. E todo aquele que diz que não tem nenhuma religião, mas quando foi criança, foi batizado
na Igreja Católica que batiza crianças. Então, pelo batismo, ele é chamado de cristão, mesmo que não seja cristão, não viva, não frequente nada, também é chamado de cristão. Todos esses aí estão no censo do governo aí, indicados como cristãos. A maioria esmagadora deles não tem absolutamente nada de Cristo. Não são cristãos. Genuínos cristãos são pessoas que, como nós vimos no diálogo de Jesus com Nicodemos, nasceram de novo, foram convertidas por Deus, são parte da nova criação de Deus, são novas criaturas, são feitos filhos de Deus, batizados pelo Espírito Santo de Deus, creem em Deus, meditam e praticam a palavra de Deus em suas vidas. Aleluia. Esses são genuínos cristãos. Eles são pós-cursores de Cristo, ou seja, aqueles que vieram depois de Cristo, não mais para preparar o caminho do Senhor, mas agora para testemunharem a Cristo Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Por isso Jesus disse para esses cristãos as últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus. Vamos abrir aí, Atos capítulo 1, versículo 8. Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 1, Atos capítulo 1, versículo de número 8. Aleluia. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, uma frase assim: pastor, eu não sou crente de banco. Porque antigamente as igrejas, a maioria das igrejas tinha banco, né? Agora tem cadeira. Eu não sou crente de banco, porque eu tenho ministério. Ah, que bom, querida. Eu falei para ela. Era uma mulher. Eu falei, que bom. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Todo cristão tem o mesmo ministério. Todo cristão tem o mesmo ministério. Vou repetir. Todo cristão tem o mesmo ministério. O ministério é um ministério só. O ministério de todo cristão é ser testemunha de Cristo. Sereis minhas testemunhas. Esse é o ministério de todo cristão. E nos sentamos no banco, nos sentamos na cadeira para aprender mais da palavra de Cristo, para enriquecer então o nosso testemunho. Não existe esse negócio de uns terem ministério e outros não terem ministério. Todos têm o mesmo ministério. Todos nós somos testemunhas de Cristo Jesus. Todos nós somos chamados e constituídos por Jesus para ser sal da terra e luz do mundo. Aleluia. Sal para trazer o tempero de Cristo, o gosto de Cristo a esse mundo sem graça, insosso. E luz para iluminar as pessoas que estão nas trevas, mostrando para elas que só Jesus Cristo é o Salvador. E não há outro e jamais haverá. Glória a Deus. E testemunhar. Nós pregamos isso, nós dizemos isso, porque foi isso que aconteceu conosco. Jesus me salvou, Jesus me alcançou. Pela sua graça eu fui alcançado. Somos testemunhas de Cristo. Não mais preparando o caminho, mas agora anunciando o caminho, pregando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, eles foram precursores. Nós somos, diga, pós-cursores.
Esses pós-cursores foram chamados de cristãos pela primeira vez em Atos 11, 26. Vamos abrir agora aí neste capítulo, nesse versículo. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Atos 11, 26. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Aleluia! Antioquia era na Síria. A Síria hoje está devastada ali pelo Estado Islâmico. Antioquia da Síria. Foi ali uma grande base do cristianismo do primeiro século, logo após o nascimento da igreja cristã no dia de Pentecostes. E Barnabé e Paulo eram dois apóstolos de Deus aí, edificando essa igreja, e foram aí que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Sabe quem os chamavam? Os não convertidos. As pessoas do mundo não convertidas, porque os cristãos falavam tanto de Cristo, só falavam de Cristo, o assunto deles era Cristo, o jeito deles viverem era o jeito que aprenderam no Evangelho de Cristo, por isso eram diferentes de todos os demais, e aí todos os demais os apelidaram pelo nome. Eles são cristãos, eles parecem, novos cristos. Ou seja, veio um Cristo, mataram ele, e no lugar dele agora surgiram milhares aí de cristãos. Os discípulos foram chamados de cristãos. Como a palavra cristão perdeu o seu significado genuíno, como a palavra cristão perdeu o seu poder, como o cristianismo perdeu o seu poder, o que é chamado de cristianismo por aí hoje não é cristianismo, e a maioria dos que são chamados de cristãos por aí não são cristãos, coisa nenhuma. Cristãos aqui eram chamados cristãos porque eram verdadeiramente convertidos ao Senhor Jesus Cristo. Jesus era o Senhor da vida deles. Jesus era o dono da vida deles. Eles acreditavam no Evangelho, eles conheciam a palavra de Deus, que é Cristo Jesus, e pregavam para todo mundo essa palavra. Esses são os verdadeiros cristãos, que é um apelido, então, de todos os verdadeiros. Outra palavra que traz aí nesse versículo 26, diga, discípulos. Repita, discípulos. É sobre essa palavra discípulos que eu gostaria que nós entendêssemos hoje. Porque todos os pós-cursores de Cristo são os seus verdadeiros discípulos. E o que Jesus mandou, a missão que ele deixou para a igreja na terra, agora vai para Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, versículo 20, em uma frase. Mateus 28, aliás, 19. 19, está escrito: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E o 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu quero chamar a atenção de vocês, nesses dois versículos, para 3 verbos. O primeiro verbo está no imperativo, é o verbo fazer. No versículo 19 está escrito, repita, fazei discípulos. Pode ser mais forte? A ordem de Jesus para a sua igreja é fazer discípulos. Jesus mandou fazer discípulos.
Os discípulos foram chamados ali em Atos 11, 26, de cristãos. Fazer verdadeiros cristãos é fazer verdadeiros discípulos. A ordem de Jesus para a sua igreja é fazer discípulos. Glória a Deus. É isso que eu me preocupo aqui. O que eu quero fazer de vocês é discípulos de Cristo Jesus. Não me interessa fazer de vocês outra coisa. Eu quero fazer de todos vocês discípulos de Cristo Jesus. Por isso nós vamos entender hoje o que é ser discípulos de Cristo Jesus. Os outros dois verbos é como fazer esses discípulos. Por isso que os outros dois verbos terminam com ando. É o verbo batizando e no versículo 20 o verbo ensinando. Fazei discípulos como? Primeiro, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O batismo, ele é apenas um símbolo, mas foi um símbolo instituído por Jesus. E como Jesus instituiu, então os verdadeiros cristãos devem obedecer ao que Jesus instituiu. Porque quem não é batizado, porque acha que não precisa, está discordando de Jesus, que mandou batizar. Mandou fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O batismo é uma cerimônia que acontece na vida de alguém que já é convertido. A pessoa não converte lá no batismo, não. Ela só é batizada se ela já for convertida a Cristo Jesus. Se Jesus já vive dentro dela. Se Jesus já perdoou os seus pecados e ela está se alimentando então da palavra de Deus, então ela mesma, essa própria pessoa vai chegar e falar: pastor, eu quero ser batizado. É por isso que aqui nós não temos escola de batismo, classe de batismo. Isso não existe na Bíblia, essa instituição de escola de batismo. Então você participa aí, digamos assim, um ano inteiro ou meio ano da escola, da classe de batismo, para depois ir com aquela turma ser batizado. Nós não batizamos as pessoas aqui por turma. Eu batizo as pessoas aqui uma por uma. A pessoa que me pede o batismo, eu converso com ela, oro com ela e a batizo. De uma em uma. Não batizo por turmas e não faço turmas de escola, porque a escola para o batismo é a mesma escola para a vida eterna. É toda a palavra de Deus. Aleluia, amados? É toda a palavra de Deus. O batismo é apenas um símbolo, mas é um símbolo instituído. Se foi instituído por Jesus, então nós obedecemos e o praticamos. Agora, o mais importante de tudo é o segundo verbo que vem no versículo 20. Diga, ensinando. Se faz discípulos, ensinando a eles toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é tudo que Jesus ordenou para que fosse ensinado. Para nós é ensinar a pessoa os 66 livros da palavra de Deus. O batismo acontece em um momento. Agora o ensinamento é para o resto da vida. A pessoa é ensinada para o resto da vida. E à medida que ela vai aprendendo, ela vai praticando e já vai sendo até capacitada por Deus até para ensinar a outras pessoas aquilo que elas estão aprendendo. É assim que Jesus instituiu o discipulado na igreja, é assim que somos cristãos, é assim que somos discípulos de Cristo Jesus. Por isso eu preparei alguns slides para explicar melhor aqui a palavra discípulo. Esse próximo slide aqui tem a palavra discípulo em 3 línguas. Na língua do Antigo Testamento, lá em cima, em hebraico, lá em cima está escrito em hebraico, a palavra discípulo em hebraico, ela é, diga, limud. Daqui a pouco nós vamos explicá-la melhor, tá? No Novo Testamento, que não foi escrito em hebraico, foi escrito em grego,
A palavra discípulo diga, matetes. Limude em hebraico, matetes em grego, e na língua mãe do português. A nossa língua portuguesa, ela é uma herança do latim. O latim que foi a língua oficial do Império Romano. E no latim, a palavra discipuli, diga. Discipuli então, a palavra muito parecida com a de português, que diga, discípulo. Que é o que nós temos aqui em Mateus. Mateus, quando escreveu em grego. Por isso, em Mateus 20 aí, em Mateus 19, quando diz fazei discípulos, está escrito lá, fazei matetes. Tá? Matetes. Mas nós vamos ver cada uma delas, tá? Vamos ver cada uma delas. Vamos ver a limude em hebraico no próximo slide. Aqui, essa aqui é só limude. Limude é discípulo. A palavra limude, ela vem de outra palavra hebraica, que é essa do meio ali, que diga, Talmud. Talmud é a palavra doutrina. Doutrina ou, eu não coloquei ali, ensinamento. Doutrina ou ensinamento. A palavra doutrina em hebraico é a palavra Talmud. O limude é o discípulo. O limude é o que aprende o Talmud. O discípulo é o que aprende a doutrina. Por isso, qualquer pessoa por aí que diz que é cristã, mas não aprendeu nada da doutrina de Cristo, não é cristã. Não é discípulo de Cristo. Discípulo é limude, é aquele que aprendeu o Talmud, o que aprendeu a doutrina de Cristo. Essa palavra discípulos, ela é muito rara nas nossas Bíblias no Antigo Testamento. Mas essa palavra discípulo aí, limude, ela aparece no Antigo Testamento, profeta Isaías, capítulo 50, versículo 4. Vamos abrir lá? Isaías, abra aí, Isaías, capítulo 50. Isaías, capítulo 50, versículo 4. Glória a Deus. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. Essa palavra que aparece duas vezes aí nesse versículo 4, como eruditos, no original não é eruditos. Essa tradução aqui é chamada de tradução interpretativa. O tradutor interpretou a palavra e colocou aqui eruditos. A tradução, se o tradutor tivesse sido fiel ao original, ao invés de eruditos, ele teria colocado discípulos. Então, corretamente, aqui está assim, ó. O Senhor Deus me deu língua de discípulos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os discípulos. A palavra em hebraico aqui, Isaías foi escrito em hebraico, a palavra em hebraico aqui é limud. Limud está no singular, a palavra no plural limudim, discípulos, tá? Discípulos, então vem de limud. Discípulo aqui é aquele que aprende a doutrina. E aquele que aprende a doutrina de Cristo, ele vai ter uma boa palavra para dizer para aqueles que estão cansados, sobrecarregados pelo pecado. Vai ter uma boa palavra saindo da sua boca, a palavra de Cristo, a palavra da salvação. Aleluia. Esse então é o
discípulo, a partir da língua hebraica aí, limud. A palavra discípulo no Novo Testamento, ela já é bastante abundante. Ela aparece muitas vezes, inclusive onde nós lemos em Mateus 28, 19. Fazei discípulos. Em grego, a palavra discípulo é, diga, matetes. As 4 primeiras letras dessas palavras é a mesma raiz da palavra matemática. Em inglês, mathematics, se começa com M-A-T-H, matemática. Matemática não tem esse nome porque a gente ouve a palavra matemática, logo pensa em números. Mas ela tem essa raiz, a palavra tem essa raiz, porque essa palavra é a raiz da palavra matéria. Matéria ou conteúdo. Matéria ou conteúdo a ser aprendido. A palavra matéria já foi muito usada em escolas, né? Quais as matérias que o aluno faz na escola? Então, cada matéria tem o seu determinado conteúdo. Português é uma matéria, geografia é uma matéria, história é uma matéria. Cada matéria tem o seu conteúdo. O matetes, o discípulo de Cristo, é aquele que tem 66 matérias para estudar. A primeira matéria é Gênesis, a segunda é Êxodo, a terceira é Levítico, e vai até a 66ª, que é o Apocalipse. Nós somos estudantes, somos discípulos de Cristo, são estudiosos de 66 matérias. As 66 matérias que tem aqui na Bíblia, cada uma com todo o seu conteúdo. Matetes são aqueles que estudam a matéria, estudam o conteúdo, aprendem a matéria, aprendem o conteúdo. Por isso, cristãos que se dizem cristãos e não estudam Bíblia e não meditam em toda a Sagrada Escritura, não podem ter a dignidade de ser chamados cristãos. Eles são pagãos e não cristãos. Cristão é conhecido por esse nome, por conhecer, por compreender, por perscrutar toda a Escritura, porque toda a Escritura é a matéria e o conteúdo que Deus revelou a nós, para que nós saibamos de tudo isso, para que nós entendamos de tudo isso. Não é um pastor que tem que entender de toda a Bíblia, não. É todo filho de Deus, todo crente, todo cristão tem a obrigação de meditar e de buscar a plena compreensão de toda a palavra de Deus, porque senão ele não é discípulo de Cristo, senão ele não é matetes e também não vai para o céu. O céu é para aqueles que começaram a conhecer Deus na terra, conhecendo aquilo que Ele nos revelou na Sua palavra. Glória a Deus. Nós vimos então em latim, que do latim para o português, né, o terceiro e último slide de hoje, é discípuli, que é muito parecido com o português, diga discípulo. E essa palavra tem a mesma raiz de, diga, disciplina. Já viu também que muitas escolas, ao invés de chamar uma matéria de matéria, chama a matéria de disciplina? Nós estamos fazendo aquelas disciplinas. A mesma que é chamada de matéria, é chamada de disciplina. Só que a palavra disciplina, né, traz um enriquecimento melhor para o nosso entendimento. Por exemplo, eu gostaria de compartilhar com você aí, vamos percorrer um pouco aí as Escrituras, só para você ver que importância a Escritura, a palavra de Deus traz para nós acerca da palavra disciplina. Vamos começar lá do Antigo Testamento e chegar no Novo. No Antigo Testamento, abra aí em Deuteronômio capítulo 8,
Deuteronômio capítulo 8, versículo 5. Deuteronômio capítulo 8, versículo 5. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Alguma pessoa pode dizer que é de Deus se não é disciplinada por Deus? Responda para mim. Não. Muita gente por aí querendo dizer que é de Deus, mas que não é disciplinado, não recebe a disciplina de Deus. Não é de Deus. Quem é de Deus recebe a disciplina de Deus. Já que você está em Deuteronômio, vai no capítulo 11, versículo 2. Deuteronômio 11, 2. Considerai hoje, não falo com os vossos filhos que não conheceram, nem viram a disciplina do Senhor, vosso Deus. Considerai a grandeza do Senhor, a sua poderosa mão e o seu braço estendido. Aleluia. Vamos pular agora para o livro de Jó. Nós lemos hoje o primeiro capítulo de Jó, mas veja capítulo 5, Jó, capítulo 5, versículo 17. Só nesse pequeno versículo a palavra disciplina aparece 2 vezes. Jó 5, 17. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Agora vai para o 37, Jó 37, 13. Jó 37, 13 vai dizer para nós que todas as ações de Deus, em tudo o que acontece, Deus faz com que com que aconteçam para a nossa disciplina. Jó 37, 13. E tudo isso faz ele vir para a disciplina, se convém à terra ou para exercer a sua misericórdia. Muito bem, vamos ver só um texto agora dos Salmos. Salmo de número 50. No Salmo 50 tem um texto que Deus chama a atenção de pessoas que não se submetem ou aborrecem ou não gostam da disciplina do Senhor. Salmo 50, é bom ler os versículos 16 e 17, que diz assim, Salmo 50, versículo 16 e 17. Mas ao ímpio diz Deus, 2 pontos, olha o que Deus diz ao ímpio: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Por que o versículo 17 tem disciplina em minhas palavras? Porque as palavras de Deus são a disciplina de Deus. E quem rejeita a disciplina de Deus é chamado aqui de ímpio, não é chamado de cristão, não. Não é chamado de filho de Deus, não. É chamado de ímpio, aqueles que rejeitam, tá? Rejeitam a disciplina, né? E uma vez que aborreces, sabe que o verbo aborrecer aqui é o verbo odiar em hebraico. Uma vez que vocês odeiam a disciplina e rejeitam as minhas palavras. O ímpio é aquele que rejeita a disciplina, odeia a disciplina e rejeita a palavra de Deus. O discípulo é o que ama a disciplina porque ama a palavra de Deus. Aleluia. Vamos ver, agora nós temos uma coleção de versículos em Provérbios. Depois de Salmos aí, tem Provérbios, vamos ver alguns. Veja, por exemplo, o versículo Provérbios 3:11.
Provérbios 3:11. Provérbios 3:11. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Veja agora no capítulo 5, Provérbios capítulo 5. Agora eu quero que você me acompanhe do versículo 8, até o versículo 12, porque do versículo 8, é só no versículo 12 que vai ter um ponto. O principal é o versículo 12, tá? Leia comigo, do 8 ao 12, todos juntos. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e do fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, e gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina. A disciplina que os homens rejeitam hoje, eles vão sentir falta dela amanhã. E vão lamentar por terem rejeitado a disciplina e terem rejeitado o ensinamento do Senhor e entregue suas vidas ao pecado. Grande sofrimento tem aqueles que não escutam a voz de Deus. O que acontece com eles é o seguinte, ainda no capítulo 5, versículo 23. Provérbios 5, 23. Quem rejeita a disciplina, ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura perdido cambaleia. Aleluia. Provérbios agora 6, 23. Você leu 5, 23, agora veja o 6, 23. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Aleluia. Isso é palavra de Deus, irmãos, sobre disciplina. Provérbios 12, 1 agora. Pula para o capítulo 12, versículo 1. Capítulo 12, versículo 1. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Está vendo aí? Você ama a disciplina? Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Tá? Tem gente por aí que fala assim, não vai naquela igreja do pastor Edivaldo não, que é só conhecimento, só conhecimento, só conhecimento. Até fala, é igreja só de filosofia, não tem poder de Deus. Ignorantes. A palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E são pessoas que rejeitam o conhecimento, que ficam por aí se chamando de pastores, até pastores, que rejeitam o conhecimento, que rejeitam a disciplina. Essas pessoas, elas são, não sou eu que estou xingando não, ela é a Bíblia, são estúpidos. Diga, estúpidos. Agora, sobre a educação de pais e filhos, né? É Provérbios 13, 24. Provérbios 13, 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Capítulo 15, versículo 10. Provérbios 15, 10. Então, Provérbios é rico nessa palavra. Provérbios 15, 10. Disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. Estão percebendo? 15, 32. Ainda no 15, versículo 32. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. Aleluia. 22:15 ainda, para os pais com seus filhos. Para os pais com seus filhos. Provérbios 22:15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela.
ainda para pais e filhos. Provérbios 23:13. 23:13. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Ainda pais e filhos, Provérbios 29:15. Último de Provérbios que vamos ver, 29:15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Vamos ver agora algumas passagens no livro do profeta Jeremias. Jeremias 2:30. Jeremias 2:30. Falando acerca da rebeldia dos filhos de Israel. Olha só. Em vão castiguei os vossos filhos, eles não aceitaram a minha disciplina. A vossa espada devorou os vossos profetas como leão destruidor. Agora o profeta Jeremias orando. Jeremias 5:3. Jeremias 5:3. Ah, Senhor, não é para a fidelidade que atentam os teus olhos? Tu os feriste e não lhes doeu. Consumiste-os e não quiseram receber a disciplina. Endureceram o rosto mais do que uma rocha, não quiseram voltar. 6:8, Jeremias 6:8. Aceita a disciplina, ó Jerusalém, para que eu não me aparte de ti, para que eu não te torne em assolação e terra não habitada. Viram? Ainda agora no 7:28. 7:28, Jeremias 7:28. Dir-lhes-ás: esta é a nação que não entende a voz do Senhor seu Deus e não aceita a disciplina. Já pereceu, a verdade foi eliminada da sua boca. Essa é a nação, chama Brasil. Não aceita a disciplina, não aceita a verdade, não recebe a palavra de Deus, só idolatria, feitiçaria, sensualidade, carnaval, corrupção, maldade. É por isso que a nação está desse jeito. E esses políticos aí, nenhum deles vai resolver nada disso, porque são homens sem Deus também. E se algum falar que é de Deus e pedir o seu voto, não vote nele, que é mentiroso. Viram? Jeremias 17:23. 17:23. Mas não atenderam, não inclinaram os ouvidos, antes endureceram a cerviz, para não me ouvirem, para não receberem disciplina. Todos esses aí foram em Jeremias, né? Vamos só um agora em Ezequiel. Ezequiel 20:37. Só um em Ezequiel. Ezequiel 20:37. Amém? Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Existe salvação para quem não tem aliança com Deus? Sim ou não? Não. Só que a aliança com Deus é uma aliança que possui disciplina. Por isso vos sujeitarei à disciplina da aliança. Tem gente que quer ter aliança com Deus porque está interessado na salvação, mas não se sujeita à disciplina que essa aliança requer. Ok? Muito bem. Pulando agora só para o Novo Testamento, tem mais aqui no Antigo Testamento, mas por causa do nosso tempo, nós vimos, quando nós estudamos Hebreus, três versículos importantes que você vai ler agora comigo em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, vamos ler esse capítulo amanhã de manhã. Hebreus capítulo 12, começa no versículo 7. Leiam comigo o versículo 7.
Todos juntos. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Agora pula para o 10. 10 e 11. Leiam comigo 10 e 11. Hebreus 12, 10 e 11. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Quando Jesus disse, fazei discípulos, fazei pessoas que se submetam à disciplina. Repita comigo, a palavra de Deus é disciplinadora. Filhos de Deus se sujeitam a essa disciplina. Filhos do capeta não se submetem a essa disciplina. Se você não se submete à disciplina, você é filho de Satanás. Você só é filho de Deus se você se submete à disciplina de Deus. Esses são os discípulos que Jesus mandou a igreja fazer. Fazei discípulos. Discípulos são os que se submetem à disciplina de Cristo Jesus. E a disciplina de Cristo é toda a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. E por que isso é necessário? João foi precursor. Nós somos pós-cursores. Somos seguidores de Cristo. Testemunhas de Cristo. E testemunhas de Cristo são obedientes a Cristo em tudo.